Oi, gente, tudo bem? Olá, gente, com J. Vocês estão me ouvindo aí? Dá um sim aí para mim, por favor, se estiver ouvindo. Bom dia. Povo de casa, eu vou projetar o PowerPoint que eu fiz. E o povo daqui, eu vou conversando com vocês, né? Se vocês precisarem, eu vou pedir para o Célio disponibilizar esse PowerPoint para vocês. Então, eu sou Priscila, professora de interpretação de texto, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre a interpretação. Espera aí. Conectar esse próximo aqui. Estão me ouvindo? Então, beleza. Então, ó, a interpretação de texto é uma coisa assim, eu até estava ali no primeiro ano, na hora que eu falei que eu era professora de interpretação de texto, o menino fez assim. Tipo, não gosto. Porque exige muito de vocês, né? Exige muito. Na verdade, de todo mundo. Inclusive, se vocês forem fazer concurso, Enem, qualquer vestibular, em qualquer disciplina, vocês vão precisar da interpretação, né? Seja na biologia, até mesmo na matemática, vocês vão precisar ali dessa interpretação de texto. Nas redes sociais, mais falta, inclusive, além de amor, é a interpretação de texto, né? Esse povo está se matando aí, né? Brigando com a política, enfim. E aí tem um carinha, que eu não faço ideia quem ele seja, mas ele disse assim, chama Rafael Silveira. Ele disse assim, interpretar é só lembrar tudo o que está no texto para todos. E a gente tem a mania de falar assim, mas eu acho que o autor tal quis dizer isso. Mas o que você acha pode ser diferente do que o outro acha. E aí é onde tem as divergências, né? Então, não é o que você acha, é aquilo que todo mundo entendeu, porque é partindo daquilo que está no texto, aquilo que está visível ali no texto, que está presente no texto, né? Deixa eu ver aqui, porque alguém falou comigo. Só um minuto. Bom dia! Tem gente chegando aí agora? Para quem chegou agora, eu sou Priscila, professora de interpretação de texto, tá? Estava falando com os meninos aqui no presencial que Marcela não está mais este ano, né, com vocês. E aí eu fui indicação dela, sou amiga da Marcela há muito tempo, vou estar no diálogo com ela para trabalhar com vocês aqui a interpretação de texto, tá? A net está meio ruim. Tá, eu vou disponibilizar esse PowerPoint para vocês depois, aí depois eu só dou uma estudada. E o que é a interpretação? A ação de interpretar é perceber sentido de algo ou atribuir um sentido a algo. Então se eu posso atribuir sentido a algo, tá tudo certo. Porque aí eu posso atribuir um sentido que eu entendo, que eu quiser. Não é isso. Porque não é só o que você quer. A interpretação de texto é uma comunicação. E para ter uma comunicação, se eu chegar aqui para vocês e começar a falar abacaxi, laranja, limão, não houve comunicação. Então, o que você está falando? Está doida? Porque eu não me expressei, então não houve uma comunicação. Então, se não há uma comunicação, não houve interpretação de texto, né? Então, se aquela pessoa não queria dizer isso, mas você achou isso, não houve interpretação de texto, né? Tem alguma técnica para... Aliás, tem alguma receita de bolo para interpretar texto? Não tem. Tem técnicas, né? Alguns procedimentos, e tem prática. A interpretação de texto exige muito mais de vocês do que de mim, que fica aqui na frente falando coisas para vocês. Exige que vocês ampliem o máximo que vocês puderem, né? Vocês estão no segundo ano, ainda tem tempo,
né, de vocês trabalharem com essa competência leitora, e exige muito mais que vocês ampliem esse repertório. Daqui a pouco eu vou trazer um texto para vocês, que vocês vão ver que vocês vão ampliar o repertório aqui hoje, por conta de uma palavra que tem lá e que vocês não conhecem. E esse texto, vocês são de uma geração que vocês leem mais do que eu na idade de vocês, porque vocês têm uma ferramenta maravilhosa aí, que é a internet, né? Então, tem fanfic hoje em dia, né? Tem várias coisas que vocês leem. O problema é saber o que ler, porque do mesmo jeito que tem muita coisa boa para ajudá-los, tem muita gente falando aí que vai ter um microchip que eu vou virar, a China vai me fiscalizar aí com o negócio da vacina, né? Nem entenderam que já existe TikTok, a China já está de olho no mundo há muito tempo, né? A China só não, né? Os Estados Unidos também, com o Facebook, com, né, as redes sociais. Então, ou para a Terra Plus, né? Então, a gente tem muita coisa ali, que aí é a coisa de não ser um leitor passivo. Você não pode ser passivo de informação, você tem que dialogar, você tem que questionar esse texto, né? Então, esses recursos vão nos aperfeiçoando e nos tornando leitores competentes para poder fazer uma boa interpretação de texto. Tem texto que às vezes eu não entendo de primeira. Eu preciso reler. Eu, formado em língua portuguesa, eu preciso reler o texto para entender. Então, é uma prática, principalmente de paciência. Você vai ter que reler o texto, né? É igual o texto para produzir. Não existe texto excelente. Existe o texto pronto para aquele momento. Porque se em um outro momento você pegar o mesmo texto, você vai querer melhorar ele. O Guimarães Rosa escreveu o Grande Sertão Veredas 2 vezes. Então, se o Guimarães Rosa escreveu o Grande Sertão Veredas 2 vezes, quem sou eu na fila do pão, né? Eu sempre vou aperfeiçoar o meu texto. A mesma coisa em interpretação. Releia o texto para compreensão. A nossa capacidade no que se refere à escrita vem sendo aperfeiçoada paulatinamente, né, devagar, ou seja, fatores primordiais como hábito constante de leituras é decisivo para a conquista da competência leitora. Podcast, vocês podem, né, escutar podcast, porque aquilo é um texto. Quanto mais você lidar com esses textos dos vários formatos, né, um filme é um texto, um vídeo no YouTube é um texto, né? Assisto lá, sei lá, Porta dos Fundos, é um texto. Então, quanto mais você diversificar, o Enem traz de Machado de Assis a MC Fiote agora. Caiu a questão da MC Fiote lá. Não necessariamente da interpretação, se bem que tem, né? Mas ele explicava o processo de criação da música lá do Bumbum Tantan, que partia de uma flauta que ele escutou, que era do Bach, lá de 1600 e pouco, que é uma música clássica. E aí ele falava sobre as misturas de cultura a partir dessa música de funk aí. Então ele misturou, inclusive, uma informação de uma música clássica com um funk, né? É isso que ele vai exigir de vocês. Então, não é só, por exemplo, ficar querendo ser erudito, ficar vendo, sei lá, filme do, sei lá, Lars von Trier, sei lá, filme culto, Godard. Não, você tem que assistir também os besterol. Mas você não tem que ficar preso numa coisa só, você tem que passear nessa diversidade textual que nós temos aí, graças a Deus, né, na nossa atualidade. O enriquecimento do vocabulário, o domínio das estruturas linguísticas, como também a interpretação textual, são competências adquiridas ao longo da nossa experiência. Então, enriquecimento do vocabulário. Eu aprendo palavras novas até hoje. Até porque a língua é viva, né? Se a língua é viva, ela tem constante transformação. Então, a gente tem, por exemplo, o internetês muito presente na nossa vida de hoje. E eu que sou de uma geração, vocês já nasceram numa geração com a internet bombando, né? Eu não, eu tenho meu computador com 20 e poucos anos, meu primeiro computador, quando eu consegui comprar, com 21, quando eu entrei na faculdade. Então, assim, eu tive que me adequar a essa constância, essa linguagem constante, né?
Assim como vocês também. Então, vocês vão se deparar com um texto que vocês vão falar assim, eu sou do século XXI, o que isso tem a ver? Eu sou do século XIX. Mas você precisa entender esse processo de contextualização do século XIX, porque ele influencia, por exemplo, aqui hoje. Machado de Assis é super contemporâneo nosso. Tipo, as questões retratadas, criticadas no texto do Machado de Assis são modernas. A crítica à burguesia é uma questão moderna, é uma coisa que existe até hoje, só que numa linguagem do século XIX. Lá, Mesóclise está igual na Bíblia, né? Cheio de Mesóclise. Então, eu preciso compreender esse processo de criação dele, naquele contexto do século XIX, mas eu consigo trazer isso, por exemplo, para a minha atualidade. Vocês vão ver que na interpretação a gente vai ficar dialogando muito, tanto com a redação, quanto com a gramática, porque, né, processo de escrita, e a literatura, por conta, às vezes, de analisar um discurso, daqui a pouco eu vou trazer um poema, vocês vão entender melhor isso que eu estou dizendo. Interpretar um texto significa desvendar seus mistérios quanto à questão do discurso, pois esse, né, o discurso representa a mensagem que ora se deseja transmitir. Discurso, Marcela já deve ter falado com vocês sobre texto, o texto propriamente dito e o discurso presente nele. E esse discurso, ele está mudando a todo vapor, a todo momento. Então, não sei se vocês já viram nas redes sociais um contrato de professora. A Marcela uma vez compartilhou isso nas redes sociais. Um contrato de professora, se eu não me engano, era antes da década de 50. Que falava assim, para você ser professora, você tem que assinar isso aqui, que eram algumas proibições. Não podia casar, se não podia casar, consequentemente ter filho, então jamais, né? Porque casar, qualquer mulher que tivesse filho sem casar já era massacrada, imagina se você não podia casar, né? Não podia casar e ter filho, não podia fumar, não podia beber. Se fosse sair de casa, tinha que sair na companhia do irmão ou do pai, ou do avô, parente, né? Esse era o contrato de professora lá antes da década de 50. Imagina eu voltando no tempo, chegando lá desse jeito, toda tatuada, com o sutiã mostrando aqui. Eu era decapitada, eu era, sei lá, morta, né? Porque como que eu vou cuidar de criancinha? E outra coisa, professora para cuidar de criancinha. Professor não existia. Professores só dos adultos, ensino médio, lá não era ensino médio, era outra coisa que chamava, mas porque a imagem da mulher materna, esse discurso tem mudado. Hoje, esse contrato de emprego é totalmente surreal na nossa realidade brasileira, ocidental. Porque se eu chegar lá no Irã, por exemplo, vai fazer sentido. Porque lá naquela sociedade é normal as mulheres serem vistas daquela forma também, né? Acho que nem professora não deve nem praticar alguma profissão. Então, esse discurso ele vai mudar, ele vai influenciar e vai mudar conforme o tempo. E na interpretação, a gente tem algumas particularidades também. Por exemplo, a pontuação. Eu vou dialogar com todas as áreas ali da língua portuguesa, né? A pontuação, você escreve uma redação. Aí lá na sua redação, o corretor coloca lá assim, aqui tem que ter uma vírgula, porque aqui é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Que porra é essa? Porque a restritiva, ela restringe aquela característica àquele termo. Aquele termo ali só que vai ter aquela característica. E aí eu vou ter vírgula. Se eu retiro a vírgula disso, eu vou generalizar. Não vai ser mais específica essa característica, vai ser geral daquele termo, né? E aí eu mudo para explicativa. Então, uma vírgula muda totalmente o sentido do que está sendo tratado ali. A pontuação é importante, né? É uma particularidade da interpretação de texto. Ela é importante, tanto no processo de produção textual, quanto no processo de leitura, né?
Elementos gramaticais, conjunções, preposições, porque tem carga semântica. Vocês já viram aí a corretora falando assim, problematize mais o seu texto, está muito positivo, problematize. E aí o Enem, na competência 4 lá, pede para você colocar, diversificar conectivos, né? Quais são os conectivos que a gente utiliza ali para problematizar? São eficazes ali para problematizar. Conectivos de contraposição, tipo a inversativa, concessiva, né? E aí, eu estou aqui podando com vocês. Gente, estou aqui, tá? É porque eu esqueci que o negócio também tem que estar aqui. Oi, gente! Então, as adversativas e as concessivas vão problematizar, elas vão favorecer isso. Então, esse processo linguístico vai ajudar nessa sua produção textual. E quando você for ler um texto também, tem uma redação de uma menina que tirou 1000 em 2019, que era do cinema, acho que foi, né? 2019. Ela começava, a primeira palavra do texto dela, o parágrafo de introdução, era embora. Embora, ela já começava problematizando. Ela falava, embora a Constituição garanta isso, não é o que ocorre na realidade. Então, ela já começa problematizando o texto, né? Nesse texto do modelo Enem, dissertativo e argumentativo, essa problematização é muito importante, mas vai ter outros textos que não. Então, esses recursos, esses elementos gramaticais, são extremamente importantes para vocês, tanto na hora de produção, quanto na hora de compreensão desse texto. Outra coisa, a contextualização que eu falei, os recursos estilísticos, então, o pressuposto, subentendido, as figuras de linguagem, né, compreender essas figuras de linguagem no processo de interpretação. O que essa figura aqui está querendo dizer? Por exemplo, as metáforas, né? O que é essa comparação implícita aqui da metáfora? A intencionalidade discursiva, todo texto tem uma intenção. A notícia de jornal vai querer que você faça o quê? Te informar um acontecimento. Não pode ter ponto de vista ali. Se tiver ponto de vista, não é notícia de jornal. Mas no jornal a gente tem, por exemplo, um artigo de opinião e um editorial, que são textos opinativos, né? A charge geralmente quer criticar alguma coisa, seja por meio do humor, de uma quebra de expectativa. O humor da tirinha é chato, né? Porque às vezes você fala assim, mas tem graça isso aqui. Então vamos trocar por quebra de expectativa, né? Os livros didáticos às vezes erram muito nisso. E qual o humor da tirinha? Não tem graça. Não tem graça, quebra de expectativa. Os poemas ali, né, que às vezes quer sensibilizar, quer também fazer uma crítica social, os modernistas vêm muito com essa crítica social ali nos poemas, e por aí vai. E a relação do emissor com o receptor. A interpretação de texto é uma comunicação, então não é só o que você acha, é o que a pessoa quis dizer também. Tá ruim aí para vocês estão ficando sono porque vocês não estão vendo o slide. Que cocô. Eu vou xingar de vez em quando, tá? Eu falo isso com a minha filha, mas cocô é xingamento? Pelo amor de Deus. Gente, pra galera que tá em casa, tá de boa, né? Porque eles estão vendo o slide. Mas para vocês, poxa vida. Tá, se tiver muito chato, vocês me falam que eu vou trazer um computador de água, vou jogar água. Mentira. Gente, conversa comigo, gente. Conversa comigo. O povo de casa tá falando mais chato que vocês. Então vocês vão dormir aí, uai. Então tá bom, hein? Qualquer coisa vocês falam que o senhor tá chato pra caralho, muda aí. Fala, sei lá, conta piada. Minhas piadas são sem graça, por isso que eu não conto tanto. Então, obviamente, para haver uma boa interpretação, o texto deverá dispor de todos os requisitos essenciais para tal. Então, coesão e coerência. Se o seu texto não fizer sentido, ninguém vai conseguir entender. Então, não é só o leitor que tem que ter competência leitora, não. A pessoa que vai produzir o texto tem que fazer um negócio com sentido, né? Paragrafação e, sobretudo, as relações semânticas bem delimitadas. O que é relação semântica? O que é semântica?
Alguém de casa sabe? Gente, estou me sentindo tão importante. Oi, gente de casa, alguém sabe o que é semântica? Aí eu tenho outras pessoas aqui. Eu achei que eu ia apanhar com esse negócio. Mas tá dando certo. Não sei nem mexer com isso aqui, ó. Eu sou analfabeta tecnológica. Estou aprendendo. Semântica é sentido, né? Então, ó, relações semânticas delimitadas. Então, é o sentido delimitado, não é o sentido que eu quero, não. É aquilo que está sendo expresso ali. Peraí, que alguém falou. Peraí. Semântica não é o estudo da linguística, é um dos estudos da linguística. Tem a ver com sentido, tá? Semântica é o sentido, é o significado. Para que dessa maneira o leitor possa interagir plenamente com as ideias retratadas nesse texto. E aí aquela coisa do... Por que a semântica delimitada? Porque é aquilo que parte do que está sendo dito para todos. Porque se eu falar assim, mas eu acho que ele disse isso, o que você acha vai ser diferente do que o outro acha. Então, tira o eu acho daí. Para interpretar textos, então, precisa de paciência, porque você vai ter que reler. No Enem, eu já costumo dizer assim, ó, vai direto, você tem 90 questões. A prova de linguagem, ela não cai texto, não, ela despenca. Todas as questões têm texto ali para você ler. Seja uma charge ou até uma notícia, um negócio grande, né? Então, você tem 90 questões. Se tiver redação, aí a linguagem está junto com redação. Você ainda tem redação para poder fazer. E 5 horas, que é culpa, né? Para dar conta de estudo. Alguém que fez o Enem esse ano? Então, eu falo assim, vai direto para o enunciado. Vai ter questões que só indo direto para o enunciado, no enunciado você já vai conseguir responder. Mas vai ter questões que vocês vão ter que voltar lá no texto e, às vezes, até ler mais de uma vez. E aí você, então, vai ficar, por exemplo, em 2. Alguns ainda ficam em 3, né? Porque o Enem trabalha com 5 questões, 5 alternativas. 1, 2, você já descarta de cara, porque você fala, não tem nada a ver isso aqui. E você vai ficar em 3